Bom, não quero deixar o deputado Renato, desculpa, eu me empolguei aqui na fala e eu deixei ele aguardando um pouco aqui. Você me perdoe, deputado, vou te chamar. Boa noite, tudo bem? Obrigada por estar aqui na Brasileira, seja bem-vindo e mais uma vez boa noite. Salve, salve, Thalita. Que isso? Eu estava aqui aproveitando, resolvendo algumas coisas ali da Assembleia. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui no canal e estar sendo entrevistada por você. Um abraço bem forte e um abraço para todas as pessoas que estão nos acompanhando. Que bom. Deputado, eu queria, assim, eu fiz muita questão que você tivesse, inclusive nesses primeiros dias aqui do nosso programa, porque a gente pensando nele, é um programa novo, né? A gente está aqui construindo ele, e esse programa ele tem algumas pretensões, né? Uma delas, inclusive, é a gente tentar promover, divulgar e falar de quem faz cultura nesse país, né? Quem cria e promove cultura nesse país, que a gente entende que é a classe trabalhadora brasileira. E aí, eu te acompanhando, eu sei o quanto a cultura ela está muito presente no seu trabalho, no seu mandato. Então, eu realmente queria te pedir para você comentar um pouco sobre a sua avaliação da importância, né, da cultura no seu trabalho enquanto político e da cultura como um todo, inclusive no exemplo que você tem, que é o do núcleo periférico. O núcleo periférico ele não deixa também de ser um espaço, claro, de cidadania, mas ele promove espaços também para a promoção de cultura, de alguma forma, né? Exato, exato. Olha, a cultura, para mim, ela é central no processo de construção de uma tradição de resistência, né? E é, inclusive, um instrumento para que haja tradição, né, do traditio, né, do grego, ou do latim, sei lá, e que quer dizer o seguinte, entrega. Então, uma geração entrega para outra geração um determinado conteúdo. No nosso caso, é um conteúdo de resistência, de sobrevivência, de valorização de uma ancestralidade que foi subtraída, que foi perdida, que foi aviltada, violentada, e a música, a oralidade africana configura com certeza hoje o meu mandato, a partir principalmente de uma das expressões dessa oralidade que é o rap, né? A cultura hip hop, mas o elemento rap dentro disso. Então, eu sempre digo aos meus amigos e às pessoas que perguntam, falam, mano, como que você chega lá e fala assim, com uma facilidade e tal, parece que as coisas já estão na ponta da tua língua e tal. Mano, é que eu não invento essas palavras. Eu não tenho a vaidade e a prepotência, né, de acreditar que eu estou inventando a roda. Os problemas que eu discuto já foram discutidos antes por tantas outras pessoas. As palavras que eu falo não inventei. A forma de conectar essas palavras e esses raciocínios também não. E os sentimentos, que são a sombra de onde nascem essas palavras, também não me são únicos e exclusivos, são sentimentos comungados em comunidade. Do mesmo jeito que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, é preciso de uma comunidade toda também para formar uma liderança. Então, são coisas da qual eu me nutri a partir da cultura, nessa dimensão da cultura hip hop, da cultura negra, e que depois eu tive a oportunidade de entrar na universidade, ampliar esse leque cultural e também fazer eles dialogarem entre si numa posição, né, de igualdade, e isso fez com que o nosso mandato tivesse essa característica que também é a expressão das nossas lutas, né? A gente tem um núcleo periférico, no núcleo periférico a gente atua nos territórios. Uma forma de atuar no território que a gente achou que era eficaz era justamente essa, de levar a cultura, levar a música, a dança, o teatro, a poesia, a pintura, o grafite, todos esses elementos culturais para dialogar com os jovens, para questionar a realidade deles, né, os problemas
da comunidade a partir da arte, dá uma outra dimensão para isso, menos dura, menos racionalista, menos eurocêntrica, portanto, menos colonizadora, mais horizontal, e na qual eles conseguem se identificar com enorme facilidade, e isso deu para a gente legitimidade para continuar no território. E uma vez com essa legitimidade de continuar nos territórios, a gente conseguiu fazer as cozinhas comunitárias, mas também reuniões de formação, de leitura, de compreensão de mundo, e isso tem dado um saldo muito positivo, né? Várias lideranças comunitárias que hoje se organizam e andam com as próprias pernas, que no momento inicial surgiram a partir dessa organização, principalmente da cultura. E, deputado, tem uma fala sua que você trouxe, um pouco pensando na conjuntura das eleições, né, do ano passado, e que você faz, inclusive, uma crítica, dizendo, uma crítica até um pouco para a esquerda, de alguma forma, de que não adianta você chegar no território, né, usando aqui o seu termo, apenas no momento da eleição. E que é preciso, então, você construir um trabalho, você estar no cotidiano do território, para que, então, aquela comunidade possa entender aquela pessoa enquanto um representante político que vai estar lá, né, reivindicando pelos interesses daquela comunidade. Eu queria te pedir para você falar um pouco mais sobre isso, porque a gente sempre escuta essa coisa da gente voltar para a base, a esquerda voltar para a base. E me parece, né, dentro daquilo que você traz, que você está na base e talvez seja isso que esteja faltando de alguma forma. Eu queria te ouvir mais sobre essa questão mesmo. Sim, olha, hoje, infelizmente, o que tem acontecido é um processo de colonização da classe média, né, com seus privilégios, com seu acesso à universidade, à linguagem, à validação do seu pensar, do seu conhecer, etc., sobre as pessoas mais simples, sobre aqueles que têm a sabedoria e que ainda não conseguiram ou não tiveram acesso a ter outros determinados conhecimentos mais técnicos, seja da história, seja da geografia, seja da física, seja da química. E ao invés dessas pessoas que têm esses privilégios de acesso irem até o território e construírem conhecimento, sabedoria, experiência política a partir de lá, as pessoas têm feito o oposto. Têm obrigado as pessoas a saírem dos seus territórios e irem a espaços de decisão, espaços de poder, espaços em que elas são estranhas no ninho, na universidade, no sindicato, na conferência Y, no seminário X. E as pessoas chegam lá, daí tem uma mulher negra, um homem negro, uma pessoa com deficiência, um imigrante, enfim, uma espécie de bolha laboratorial de diversidade, construída com o único objetivo de conferir legitimidade àquela discussão e às conclusões que sairão daquela mesa, daquele seminário, daquele local de discussão, e a partir daí, né, afirmar, ó, o Brasil real, diverso, democrático, esteve aqui, e a partir dessa participação foi dada a resolução tal ou qual. Isso é de uma violência, de um processo de colonização absurdo, e se normalizou aos montes, né? Sendo que quando você vai ao território, você encontra imigrantes, vai numa favela de Curitiba, aqui você vai encontrar imigrante haitiano, imigrante venezuelano, eventualmente de outras nacionalidades. Vai encontrar pessoas com deficiência física, vai encontrar bastante mulheres negras, bastante homens negros, bastante pessoas da classe trabalhadora, de modo geral. Então, essa diversidade que forçadamente se constroem em bolhas laboratoriais a fim de extrair legitimidade, portanto, colonizar, utilizar como instrumento para um determinado fim, isso existe de forma autêntica lá no território. E no território as pessoas não precisam performar. Porque quando você está em frente a uma câmera, ou você está num
um local que não é a sua vizinhança, não é a rua que você nasceu, não é o bairro que você tem conhecimento, você não fala a língua que você fala no dia a dia, você já não veste a roupa que você veste no dia a dia, você não é o que você é invisivelmente na tua quebrada. Você é aquilo um pouco que as pessoas esperam que você seja. Mais ou menos quando você vai numa tribo indígena, as pessoas vão, não, agora a gente vai receber uma visita de fulano de tal da FUNAI, ou então faz uma pintura, coloca um cocar, coloca sei lá o que e tal. E tem um caráter, uma dimensão performática e falseadora nisso, né? E é isso que a esquerda não quer. A esquerda não quer ir no território e se deparar com as pessoas da forma com que elas são, autênticas, e ter que ouvi-las e aprender com a experiência política que elas têm do cotidiano, de sobrevivência, de dificuldades, de resoluções de conflitos, a relação que tece com o bar, a relação que tece com a igreja, a relação que tece com as pessoas que eventualmente estão do crime, da criminalidade e de toda a complexidade que tem na periferia, as pessoas que são empreendedoras, aqueles que estão desempregados cronicamente, aqueles, enfim, isso tudo é muito mais difícil e outra tem que ter mais humildade, porque chegar nesses lugares, tem que tirar o sapato, tem que ser mais ouvidos e menos língua. E o que a gente tem hoje é uma esquerda que é o oposto disso, né? É uma espécie de monstro que tem língua de gigante e pernas de anão, ou seja, tropeça na própria língua porque não consegue fazer aquilo que fala. Por isso o Marx já dizia, né? O critério da verdade é a prática. Bom, e aí, dentro disso que você acabou de dizer, a gente pode então afirmar, por exemplo, que a institucionalidade, você trazer isso para uma política apenas institucional, é o que está distanciando essa esquerda do povo, quer dizer, desse povo, da classe trabalhadora, e isso pode acarretar, inclusive, no que a gente tem visto nos resultados eleitorais. Eu estou trazendo como exemplo de novo aqui as eleições que a gente teve recentemente, né, as municipais. Sim, sim. E me incomoda um pouco a peste. O deputado Renato Freitas é radical. Olha, essa frase em si não me incomoda porque eu sou uma pessoa radical, porque tendo ir à raiz dos problemas, da compreensão dos problemas e também da transformação dos problemas. E isso tem que ser uma praxis, tem que ser um falar de, um sentir pensar com o corpo todo. O que me incomoda hoje é o radicalismo das ideias. Nós não estamos querendo estar certos, nós queremos mudar o mundo. É diferente. Como, Renato? Mas se você não estiver certo, você também não muda o mundo. Você vai, né? Já dizia o Marx, né? Sem o pensamento orientando a ação é cega. Mas também disse o Marx, em tese contra Feuerbach, que muitas pessoas já interpretaram o mundo. Cansou. É hora de transformá-lo, de modificá-lo. E na internet há uma onda muito grande daqueles que querem estar certos, dos eruditos, dos intelectuais, que são radicais nas palavras e acabam sendo até inertes ou conservadores nas ações. E isto afasta o povo, porque o povo não quer debater o a Revolução Russa, a Revolução Francesa, esses processos mais abstratos, do qual, é claro, que foram determinações para que a gente tivesse chego aqui. O povo quer saber de quem está lá. O meu filho, vou dar um exemplo muito concreto. Em Londrina. Fui recentemente em Londrina, porque a Polícia Militar do Estado do Paraná, genocida, comandada pelo Ratinho Júnior, deu carta branca para que os soldados matem à torta e à direita nas periferias. Mataram 2 jovens. Fomos até lá. Amparamos os familiares, que inclusive foram convidados aqui pelo canal do Jones a, a falarem, né? O movimento Justiça por Almas, né? A fazer essa denúncia, ampliar essa denúncia. Né? E o que essas famílias queriam? Queriam que tivesse lá alguém
que ajudasse a organizar uma manifestação, que ajudasse a articular as ideias delas, que dessem canais para uma ouvidoria externa, que conseguisse chegar até o Ministério Público e que, no final das contas, punisse, responsabilizasse os policiais assassinos, mesmo que isso implicasse num grande risco, que foi o risco que eu assumi de ir lá denunciar e bater de frente com a milícia do estado do Paraná. Olha, isso para mim é ser radical. Só que é radical nas ações. E cada vez menos a gente vê isso, né, Thalita? Na era da internet, em que o mero discurso já dá views e votos, a gente vê pessoas como Nicolas Ferreira, que só existe na verborragia. Nas ações, na obra, o sujeito é morto. Bom, e aí com isso eu queria aproveitar e te pedir realmente para que você avaliasse um pouco o nosso estado de coisas, ou seja, a conjuntura. A gente tem, comecei inclusive aqui o programa falando um pouco, né, dessa começo, né, de julgamento, da condenação dessa primeira turma dos golpistas, junto com essa primeira turma já está o Jair Messias Bolsonaro. E só que com isso, eu também fiquei refletindo, Renato, sobre o fascismo do nosso cotidiano, digamos. Ou seja, esse estado permanente de violência e que, inclusive, é algo que é enfrentado por você desde sempre, que se configura, claro, como uma marca sua enquanto político no seu mandato, que é o enfrentamento à violência policial. Sim. Então, a gente tem, de fato, um enfrentamento a esse fascismo, ao bolsonarismo, mas a gente tem uma situação generalizada de violência. Aí eu dei os exemplos, inclusive, do Paraná mesmo, com um governador autoritário, que você conhece muito bem, que é o Ratinho Júnior. A gente tem o exemplo de São Paulo, que é o Tarcísio de Freitas, que estava com Bolsonaro ontem, inclusive, em entrevista. Mas a gente também tem outros exemplos país afora, né? Teve a polícia do Pará, que foi contra uma população quilombola, a polícia da Bahia, que reiteradamente tem episódios de violência, de chacina. Quer dizer, então a gente tem um cotidiano nosso que é esse estado permanente de violência, como eu disse. Como é que é a sua avaliação dentro disso tudo para que a gente possa enfrentar, de fato, sabe, esse cotidiano todo, esse contexto todo? Olha, o fascismo, quando ele avança, quando ele inicia a sua ofensiva, quando a história, infelizmente, a cadela do fascismo está sempre no cio, e quando a história dá essa condição, momentos de crise institucional, de crise financeira, de crise moral, todos que é reflexo da decadência do Império. O Império está em crise. E essa crise dos Estados Unidos é exportada para todas as suas áreas de influência, todos os seus satélites. Infelizmente, o Brasil, obviamente, é satélite dos Estados Unidos. Não é à toa que o pedido de golpe que o Bolsonaro fez foi para os Estados Unidos, ainda durante o Biden, para os embaixadores e etc. Se tivesse aquiescência, anuência, haveria outro golpe, assim como houve no golpe de 1964, que inclusive a Marinha dos Estados Unidos mobilizou um contingente enorme e não precisou utilizar porque não teve resistência do que eles esperavam aqui no nosso território. Então, o fascismo, quando avança nesses momentos de crise, ele avança pelas bordas. Ele não chega na universidade, ele não chega na Assembleia, ele não chega no Tribunal de Contas, ele não chega nos condomínios de pessoas ricas e milionárias, nos centros de decisão de poder. Pelo contrário, ele chega nas bordas, nas margens, nas quebradas, nas periferias, nos lugares onde a lei não vige, a lei é suspensa, lugares que são onde o estado de exceção impera, portanto, campos de extermínio. Ah, mas há campos de extermínio no Brasil? É claro que há. Se não houvesse, o Brasil não seria por tantas décadas já o país em números absolutos mais violento do mundo, onde mais se morre no mundo em números absolutos. Quem morre?
as mesmas pessoas. Território, periferias, grandes periferias de centros urbanos, homens, jovens, negros. Esse é o perfil de 80% das vítimas de violência, de arma de fogo, faca, etc., no Brasil. Então, o fascismo começou a controlar território. Qual que é a expressão brasileira do fascismo? Os milicianos, as organizações milicianas. Porque o fascismo sempre elegeu alguém para ser seu inimigo comum e unificar a nação. Foram os judeus na Alemanha, foram os anarquistas, comunistas na Itália. No Brasil ainda continua sendo o mesmo. O jovem negro de periferia que tem que ser preso na lei da vadiagem e da capoeiragem. Porque é uma massa que impõe risco à ordem estabelecida, já que a ordem se acomoda sobre os ombros dessas pessoas, dessas populações empobrecidas pelo capital e discriminadas pela tradição racista escravocrata. Então, os pobres e pretos têm que ser controlados mais de perto. Controlados pela lei? Não dá, porque daí você vai estar dando o status de cidadão a essas pessoas. E essas pessoas, o status quo brasileiro, desde sempre, nunca foram cidadãos. Nunca mereceram essa qualidade de indivíduo participante da praça pública, de opinião, de voto e etc. Foi apenas força de trabalho, quando muito. Quando está no exército de reserva da força de trabalho, nas filas do desemprego crônico, tem que ser eliminado, tem que ser preso. Se está em situação de rua, não pode dar comida para essas pessoas, tem que deixar morrer. Não é assim que fala a direita para o padre Júlio Lancelotti, lá em São Paulo? Não foi por isso que fecharam a sede do núcleo periférico aqui em Curitiba, um abaixo-assinado dos comerciantes dizendo que ali estava reunindo muita gente em situação de rua e que por isso estava desvalorizando o comércio local? Então, a milícia vai ganhando territórios, portanto, vai ganhando força o suficiente para uma hora olhar para cima para os juízes, políticos e classe empresarial e dizer: opa, eu sei que a gente está aqui como um pastor alemão, obedecendo a ordem de vocês. Quando vocês apitam, a gente morde. Quando vocês apitam, a gente se finge de morto. Mas agora que a gente está bem alimentado e num número significativo no nosso batalhão, o que esses mercenários fizeram? O mesmo que os mercenários fizeram lá no Putin. O exército do Putin tentaram, em algum momento, negociar, ameaçar tacitamente, trair. E, de alguma forma, a milícia brasileira traiu o setor político. É claro que não traiu o setor empresarial, mas traiu o setor político. Por quê? Porque ela se colocou. Olha, o Bolsonaro é um traidor da Rede Globo. A Rede Globo precisa da milícia, precisa ainda da milícia, como toda essa ordem estabelecida. Mas nunca imaginou que um miliciano ia se colocar como candidato a presidente. E a milícia veio e se colocou como candidato a presidente. Já tinha força o suficiente. E hoje, quem que pode fazer frente a eles? Quem sempre fez frente, porque a milícia nunca saiu dos territórios de ocupação, que são as periferias brasileiras. É lá que a experiência política, criativa e de luta conseguiu encontrar saídas para superar cada vez mais esses obstáculos da arbitrariedade, do autoritarismo, do exercício da força. E é por isso que o único juiz possível dessa grande guerra que é o Brasil são as mães em luto pelos filhos assassinados nesses campos de extermínio. Fora delas, não há régua de urgência. O tempo é igual para todos. Mentira. O tempo depende de que lado da porta do banheiro você está. Se você está do lado de dentro lendo o Gibi da Mônica, sempre digo isso, 1 minuto não é nada. Se você está do lado de fora, suando frio, com contração, dor na barriga, 1 minuto é uma eternidade. E quem tem a régua dessa urgência? Quem carrega o luto no coração e na memória.
à periferia. Então, o único jeito, ao meu ver, para, de fato, a gente passar por essa etapa sombria da nossa história é empoderando, né, mobilizando, organizando essas mães e os demais movimentos do território, indo até o território e compondo no território. O que não for isso, para mim, é engodo. Bom, e aí com isso, eu queria te perguntar, pedir sua avaliação sobre como é que você tem observado as últimas decisões do governo Lula, né? A gente tem essa última decisão sobre o crédito do trabalhador, por exemplo, que foi muito comemorado por grande parte da população, grande parte, né, de quem está ali organizado junto do governo e do partido. Teve também quem fez críticas, porque, querendo ou não, é a utilização de um fundo, por exemplo, como garantia para banco privado. Só estou dando esse exemplo porque foi a última grande notícia aí que se teve e causou grande repercussão. Mas eu queria te ouvir sobre uma avaliação geral mesmo, né, em relação a como é que você tem observado as posturas do presidente, do governo, as decisões do governo como um todo. Sim. Olha, eu tento cada vez mais hoje não atribuir as ações de modo geral à pessoa do presidente Lula, e sim à coalizão de forças que o Partido dos Trabalhadores escolheu como condição que eles pragmática, que eles reputavam como necessária para vencer o fascismo. E foi, claro, de uma série incessante de sacrifícios, principalmente das populações mais empobrecidas, que normalmente são as que são sacrificadas nesses processos para satisfazer a fúria do mercado. A fúria do mercado hoje e sempre, é por lucro. Por isso, por exemplo, essa medida aí que, para mim, é muito ruim. Querer agradar gregos e troianos, alguém vai sair perdendo. Ou se é quente, ou se é frio. O que é morno, esses tempos de tensão, de polarização, inclusive, o que é morno é vomitado. E o que é morno? É você permitir que bancos façam uma política de empréstimos gigantesca a juros altos para trabalhadores CLT com a mediação do próprio governo, endividando as pessoas sob pretexto de aquecer o mercado. Isso pode aquecer por um momento, mas pode se formar uma bolha e cada vez mais as pessoas vão ficar no SPC, no Serasa, em órgãos de restrição ao crédito. E isso, quando isso ocorrer, vai esfriar o mercado, porque vai ter menos potencial de consumo à classe trabalhadora. Então, é uma medida que, de início, agrada um e agrada outro, mas a médio e longo prazo sabemos que a classe trabalhadora vai ter grande prejuízo e os bancos vão ter grandes lucros. E essa medida reflete bem o beco sem saída que o governo se encontra, porque, de um lado, bolsonarismo, fascismo, criminalidade organizada, aumento, no estado do Paraná, por exemplo, é exemplo disso, aumento do número de mortes pela polícia militar por conta de política bolsonarista. Como é? Agora o governo Lula, não. Primeiro que a polícia militar é responsabilidade do Estado, do governador Ratinho Júnior. Segundo que o governador Ratinho Júnior apoiou o Bolsonaro e vice-versa. E o Bolsonaro, quando apoiou o governador Ratinho Júnior, determinou como condição para esse apoio que o secretário de Segurança Pública fosse um dos policiais mais assassinos do estado do Paraná, que é o Coronel Hudson. Então, uma política bolsonarista, que tem como expressão, como reflexo, como resultado, o aumento exponencial no número de mortes. E foi isso que elevou o Bolsonaro à condição de presidente. Bandido bom, bandido morto. O slogan principal, reivindicando a morte e unificando a nação, entre aspas, em torno de um inimigo comum, que era o bandido, que a gente sabe quem que é o retrato do bandido na história do nosso país. Então, por um lado, tem isso. Por outro lado, tem a direita tradicional,
Tucana, etc., que morreu, mas que deu vezes ao moderado, entre mil aspas, obviamente, Tarciso e outros comensais que ficam em torno do bolsonarismo, esperando o bolsonarismo morrer para se alimentar e lucrarem politicamente com isso. Então também não é uma escolha fácil, sabe? Só que, obviamente, falta coragem, né? Ousadia, esperança, fé no povo. O governo se afastou do povo de tal modo que hoje não consegue mais ter fé no povo para garantir políticas de pressão de fora para dentro. Agora é só de dentro para fora. De dentro para fora não tem jeito. Tem que conversar com Arthur Lira, tem que conversar com fulano, com Beltrano, com ciclano, e tem que jogar o jogo dos ratos. E isso daí é um paradigma que está saturado. A história já não permite que esse tipo de paradigma se arraste pelo tempo, e essa é a grande crise do partido nesse momento, e que vai se arrastar até a eleição. Bom, e os seus planos, Renato, para o ano que vem? Eu sempre digo, assim, já tive algumas oportunidades para dizer que eu defendo muito a sua ida para o Senado Federal. Eu acho que você tem toda a habilidade e, enfim, a propriedade para poder disputar um cargo no Senado. Mas eu queria te ouvir mesmo. Como é que se você já tem uma projeção para disputar um cargo ano que vem, se você pretende é, tentar a reeleição na Assembleia no Paraná, ou tentar um cargo federal também, você tem já isso organizado, a sua projeção para 2026? Olha, primeiro responder de um comentário que alguém falou, e a polícia da Bahia e tal, né, porque é lá do PT, horrível, genocida, criminosa, mal gerida por um governador sem responsabilidade alguma com o seu próprio povo, assim como no Estado-nação. Eu não estou falando do Estado do Paraná como uma exceção dentro de um grande campo. Eu estou falando de uma história comum, que é a história da população negra, indígena, e das massas empobrecidas pelo capitalismo selvagem, dependente, colonizado que nós temos no Brasil. Então, isso independe de que Estado. Mas se é essa a resposta que queria, essa é a resposta que tem, porque é de fato o que eu penso também. Agora, sobre o dia de amanhã, para mim, uma coisa é certa. Eu não tinha tantas pretensões e expectativas, mas as lutas, Thalita, que eu comprei aqui, que eu me envolvi, os inimigos que acabei colecionando por conta disso, são poderosos de tal modo que me obrigam a uma certa precaução. Eu sinto que aqui no estado do Paraná já está começando a ficar mais arriscado, saturado, e também eu quero discutir políticas de segurança pública, por exemplo, num plano federal, né, para que elas tenham mais eficácia, mais possibilidades. O legislador estadual é muito restrito em comparação ao legislador federal, que pode quase tudo. Então, eu quero dar esse. E também quero ter a oportunidade de debater com demagogos e hipócritas como Nicolas Ferreira, Abílio Bonini, toda essa gente ignorante e fascista que acaba não encontrando um interlocutor também popular, porque não basta ter razão. Tem uma frase que eu acho que Aristóteles, alguma coisa assim, que diz que as pessoas preferem aquilo que não é verdade, mas afeta o coração, é crível, ao que é verdade, mas parece incrível. Então, eu acho que esse tipo de sabedoria tem que ser utilizada no embate contra esses populistas. E também a linguagem religiosa e etc. Então, uma série de coisas aí que eu vejo que fica faltando e eles acabam nadando de braçada, como o Nicolas Ferreira. E eu acho que eu lá teria essa oportunidade, e eu acho que esse é o meu objetivo mais próximo. Tá certo. Olha só, chegou uma pergunta, então, para eu poder também deixar você trabalhar aí, porque eu sei que você está com seus compromissos do mandato.
E essa pergunta que chega para você é a seguinte: enquanto você, inclusive, comentava a questão, né, da segurança, o habilidoso João diz: deputado, e o PCC? Qual papel desempenha nessa dinâmica? Olha, pergunta diferente, né? Agora, eu vou responder de modo geral, né? Porque não vou falar de uma facção em especial. O fato é, as facções criminosas no Brasil, elas se amparam naquilo que as comunidades também se amparam. Religião, todas elas têm sua dimensão religiosa, não é só o peixão, no Complexo da Maré, ou sei lá onde, que o governo, como é que é? A comunidade de Israel, a facção de Israel, sei lá, alguma coisa, não é só aí. Todas elas, de ponta a ponta no Brasil. E por quê? Porque o cristianismo é a religião dos oprimidos, dos excluídos. E quem são as pessoas que engrossam as fileiras de toda e qualquer facção criminosa dessas de massa, né, no Brasil? São pessoas jovens, pobres, pretas, sem perspectiva, normalmente com famílias uniparentais, vindo de experiências traumáticas de vida e que entendem na polícia o sistema e tem que combater o sistema. Daí, logo, se a polícia é o sistema, eles são o crime contra o sistema. E tem essa dimensão política. Essa dimensão política, embora organizada, já que em agrupamentos, ainda assim é organizada insuficientemente e possui consciência de pertencimento, de classe e de racialidade insuficiente, porque não consegue chegar num objetivo principal, que seria, de fato, uma luta contra os poderes estabelecidos e pela justiça, e profundamente marcada pelo mercado, o mercado das drogas. Se você for ver, eu estudo criminologia, sou mestre em criminologia, essa é a minha área de estudos. Se você for ver, até o início dos anos 90, meados dos anos 90, o crime, os grupos criminosos, de modo geral, final dos anos 90, até 2000, que seja, é composto majoritariamente, preponderantemente, por roubo e daí furto, receptação, mas roubo, principalmente. Os ladrões, é o paradigma do ladrão. Num país extremamente pobre, como era o Brasil, à época, década de 90, você ser ladrão na sua comunidade tinha um caráter quase de Robin Hood. Você vai lá no bairro mais rico, não tinha celular para roubar de pedestre. Não tinha moto de trabalhador de aplicativo para ser roubado. Então você ia nos lugares mais ricos e, enfim, essa desorganização da revolta do povo pobre, excluído e violento, de modo geral. De repente, o que acontece? Principalmente com a lei de 2006, a lei 11343 de 2006, a lei de drogas, o crime começa a ser protagonizado pela figura do traficante. Os anos 2000 foi a ascensão do tráfico de drogas. Um produto que cada vez mais encareceu, cada vez mais encontrou demanda, cada vez mais circulou e que cada vez mais dominou territórios, comprou armas e hoje com certeza, sem sombra de dúvidas, o grande protagonismo do que se chama de crime organizado ou não. E é claro que aqueles que atuam no comércio para ter lucro não podem ser, ao mesmo tempo, produtores de justiça social. Sabemos disso porque somos radicalmente críticos do capitalismo. Tá certo, deputado. Olha, quero te agradecer muito mesmo a sua participação, de estar aqui conosco. Eu acho que tem mais um comentário que chegou aqui também, que é o Henrique. Diz aqui, Renato Freitas, o único renatismo possível
Tem uma turma mesmo que te acompanha, né? E que diz que você realmente é uma dessas lideranças de esquerda aí dessa renovação. Aliás, uma última pergunta, aproveitar aqui a sua presença, deputado. Ontem eu conversava com a Maria Fernanda Passos, que ela é vereadora e já está há muito tempo também no Partido dos Trabalhadores, e ela fala que a esquerda, de alguma forma, envelheceu. Não envelheceu nesse sentido etarista, né? Mas envelheceu na sua forma, inclusive, de se comunicar e de se aproximar. Você acha que a gente tem uma juventude hoje que está muito afastada da política, em geral, e muitas vezes apropriada pela direita, através até de uma certa hegemonia cultural que seja, porque a gente tem, de alguma forma, uma esquerda que não avançou, ou seja, não se atualizou na forma de se aproximar com a juventude, de organizar politicamente, ajudar na organização, digamos, para que essa juventude se politize, tenha consciência de classe e entendimento de quem de fato possa vir a representá-la na política? Olha, até onde eu me lembro, eu tenho 41 anos, nunca nos bairros que eu morei em bastante lugar, sabe, Thalita? Eu moro de aluguel até hoje, então morei só na região metropolitana de Curitiba, eu morei em Tamandaré, Piraquara, Colombo, Pinhais e agora Curitiba. Nesses 5 municípios, morei umas 15, 20 vilas quebradas, né? E nunca vi jovens organizados politicamente e vinculados ou a partidos ou a coletivos e etc. Nunca vi. Então, hoje o partido está velho? Não sei. Ontem ele era novo? Qual partido era novo? Qual mobilizava a juventude das periferias? Eu vi o hip hop organizando essa juventude. E vi grandes expoentes do hip hop apoiar em alguns partidos, como foi o caso do Partido dos Trabalhadores, que teve apoio do Mano Brown, do Rap Hood, do MV Bill e de tantos outros. Mas essa organização nunca existiu, então é uma volta ao passado que não existiu. Acho que não é bem aí, né? Essa crítica ao passado, tal, acho que nunca existiu. É o que a gente deve construir. E a diferença é a seguinte, que essa juventude não se atentava, tinha ojeriza a política lá nos anos 90, 2000, a essa política institucional que a gente está falando, porque é muito distante. E hoje não. Hoje a juventude das periferias, de alguma forma, é politizada. Mas é uma politização ruim, é uma politização equivocada, ignorante. Beleza, não vou dizer nada sobre isso. Não é disso que a gente está tratando. Mas ainda tem a politizada. Porque quando os jovens se reúnem num bar e começam a discutir sobre a discussão entre o Marçal e o Datena, e a cadeirada, e a proposta Y, e a fala X, não deixa de ser politização. Eles estão debatendo o que está acontecendo na água, na praça pública, e os candidatos a serem representantes deles. E, eventualmente, estão escolhendo um ou outro. Então, eles estão mais politizados, só que eles estão se politizando pela internet sozinhos. Então, não é que eles estão menos, pelo contrário, eles são mais. E não é que o partido não está mais lá, os partidos de esquerda, nunca tiveram. Agora continuam não estando. Só que esse espaço está sendo ocupado pelas redes, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp. Perfeito. Tá bom, deputado. Mais uma vez, muito obrigada. Eu quero poder ter outras oportunidades para que você volte à cultura brasileira e esteja conosco aqui para continuarmos aqui as nossas conversas, as nossas discussões. Obrigada. Tchau, tchau.